Oi, gente, estou aqui com Lara Lopes. Lara é moçambicana, é uma engenheira de dados que está no Brasil desde 2013. Nós vamos conversar sobre a situação dos refugiados. O papo é esse. Oi, Lara, bem-vinda ao Entrevista. Um prazer te receber aqui. E eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua história. Como é que você veio parar no Brasil ou como é que você escolheu o Brasil? Então, eu vim parar o Brasil não por coincidência, eu vim parar aqui mesmo por causa da minha orientação sexual. Eu sou de um país em que a questão da homossexualidade não é conversada, não é vista com bons olhos. Não tem nenhuma lei que criminaliza, mas assim, é difícil você se assumir homossexual e sair procurar emprego, porque as empresas não são abertas, as empresas não têm a questão de ter funcionários que... Diversidade na orientação sexual, exatamente, na identidade de gênero. Exatamente. Então, eles têm aquele pensamento que ter um trabalhador homossexual na empresa, de certa forma, cria um ambiente não estável. Então, se você vai concorrer a uma vaga, mesmo que eles não saibam antes de chamar para a entrevista, mas no momento em que você chega lá e eles reparam no seu jeito de vestir, no seu jeito de andar, que você não é normal, não é o padrão. Aí você já é descartado assim logo de primeira. As pessoas não estão abertas ao diferente. Então, se não existem políticas, o próprio governo não procura implementar leis ou incentivar as empresas para que criem programas de inclusão, oportunidades, mesmo as próprias faculdades não são abertas. Então, isso dificulta muito. Por que você escolheu o Brasil? Então, eu escolhi o Brasil porque eu assisti uma novela, né? Então, nessa novela retratava um casal de lésbicas que parecia estarem a contar a minha história. Criou despertou esse interesse. Existem países que falam sobre homossexualidade. Não foi uma coisa da noite para o dia, não. Foi uma coisa bem estudada, assim. Tive que procurar condições. Quanto tempo você levou nesse processo de pesquisar sobre o Brasil, decidir efetivamente se mudar e se mudar? Da pesquisa até efetivamente ter condições para chegar aqui, aproximadamente 5 a 6 anos. Uau! Aproximadamente 5 a 6 anos. E aí, bom, aí como é que eu passo para uma mulher, um homem, pedir refúgio, pedir asilo no Brasil? Então, os processos são bem diferentes, assim. Tipo, no meu caso, eu vim com o visto de turista. Uhum. E chegando aqui no Brasil, eu pedi o refúgio. No momento, eu não falei o real motivo pelo qual eu estava pedindo refúgio. Por quê? Porque eu estava com medo. Eu estava com medo que eu contasse a verdade e eles me deportassem. Entendi. Então, na primeira entrevista que eu tive, eu não falei o real motivo que me trouxe aqui ao Brasil. Só depois, quando eu cheguei no CONAR, que é o órgão que é responsável pelos refugiados aqui no Brasil, é que eu me senti mais à vontade para falar. Quer dizer que você, num primeiro momento, não sentiu que poderia ser acolhida com a expectativa que você tinha? Não. Você teve medo de rejeição, de preconceito, de discriminação? Tive, sim. Bastante. Mas hoje, 6 anos depois de estar no Brasil, qual é a sua percepção em relação a aceitação ou a convivência na sociedade brasileira por sua orientação sexual e pela cor da pele? Pela minha orientação sexual, assim, nunca tive problemas assim, com a comunidade brasileira, né? Claro, já houveram situações, mas assim que eu não levei assim como uma questão de preconceito no real sentido, assim, pela... De LGBTfobia ou de lesbofobia. Isso. Mas pela minha cor de pele, pelas minhas origens, eu já tive, sim. Você acha, então, que o Brasil discrimina mais negros, discriminação racial e estrangeiros do que comunidade LGBT? Sim. Eu, assim, pessoalmente posso afirmar isso categoricamente, porque
nem todo mundo entende o que é estar em estado de refúgio. Se você não sabe em que motivo alguém sai do seu país e pede refúgio em um outro, é difícil você aceitar ele lá, porque você acha que ele vai ter que pegar um emprego que seria seu, ele pode ter as oportunidades em diversas áreas, em diversas outras coisas que poderiam ser suas. Você é uma profissional de alta qualificação, né? Já veio como tal, como uma profissional de alta qualificação. Te empurraram, te induziram a empregos, a ocupações de baixa qualificação, trabalho braçal, que você não pudesse emprestar para o país todo o conhecimento que você tem, por exemplo, na área tecnológica? Sim. Me fala dessa experiência de entrada no mercado de trabalho. Então, primeiramente, quando eu procurei emprego, atendendo a formação que eu já tinha vindo de Moçambique, foi difícil. Primeiro, porque eles exigiam o diploma validado aqui no Brasil. E na época que eu cheguei, em 2013, não existia esse sistema de validação de diplomas. Eu entendi que para eu poder integrar ou conseguir um trabalho que, no meu ponto de vista, era digno para mim, eu teria que fazer uma faculdade de novo. E essa faculdade teria que ser feita aqui no Brasil. Aí eu teria maior credibilidade para poder mostrar para as empresas que eu era capaz de poder exercer uma função como qualquer outro brasileiro formado aqui ou fora. E aí você fez isso? Aí você eu fiz cursou isso. outra faculdade? Eu cursei uma outra faculdade, me dediquei a cursar uma outra faculdade sem trabalhar e agora consegui, na minha área, poder exercer a minha função de formação. Hoje você trabalha na sua área. Isso. Né? Mas você também tem uma atuação numa ONG, isso. Né? Na área social, na ONG Estou Refugiado. Certo. Me fala um pouquinho dessa experiência e de como é que a Estou Refugiado atua. A ONG Estou Refugiados surgiu em 2015. Né? Uma brasileira, naquela crescente onda de entrada de imigrantes, ela viu uma necessidade de querer ajudar. Aí ela criou o projeto no intuito de entrar em contato com as empresas, tanto grandes ou pequenas empresas, empresários, de modo a que eles pudessem abrir as portas para ajudar os refugiados a conseguir um recomeço. O que o projeto faz? Ele vai procurar as vagas adequadas à formação do refugiado. Ela não vai procurar precários. Claro, surgem vagas de todo tipo, mas ela busca de acordo com a formação. Ela fala, eu tenho refugiados capazes de exercer a função de médico. Eu tenho refugiados arquitetos, eu tenho refugiados químicos. Então, eu acho que eles merecem uma oportunidade nessa área. De modo geral, o refugiado é um profissional de qualificação mais alta, de formação profissional superior ou técnica? É sim. Bastantes refugiados que estão aqui são pessoas que são, de maioria, refugiados políticos. Pessoas que tiveram que sair assim de imediato, mas que têm um currículo, uma formação, uma experiência nos seus países. Então, chegando aqui, nem muitos têm a oportunidade de poder fazer uma faculdade para de poder se inserir no mercado de emprego. E se for assim feita uma pesquisa, acredito que 90% dos refugiados que estão aqui são todos de nível superior. Nossa, essa é a sua percepção. A gente ainda não avançou, na sua opinião, nessa agenda de reconhecer a formação de quem chega aqui pedindo refúgio? Em 2015, o Acnur conseguiu lá um projeto de Acnur, que é a agência da ONU, né? Isso, é a agência da ONU. Das Nações Unidas, dedicada à inserção de refugiados. Isso. Então, o Acnur, em 2015, 2016, conseguiu um projeto de validação de diplomas. O sistema de validação não é assim tão eficaz, não é? Porque, primeiro, para você poder validar o seu diploma, você tem que ser reconhecido como refugiado. O que significa que você tem que ter o RNE. Se você não tem o RNE, só tem o protocolo, que é solicitante de refúgio, você não pode fazer parte desse projeto. Quanto tempo entre a solicitação e a condição concedida? Tem casos que demoram 2, tem casos que demoram muito mais que 3, 4 anos, 5. No seu caso? No meu caso foram 2 anos.
Então, não sei qual é a burocracia que existe por trás disso, se há um sistema de investigação, não sei. Mas eu acho que o sistema é bem mais demorado do que deveria ser, porque se alguém vem e solicita o refúgio por algum motivo. Isso acaba dificultando até o próprio refugiado, assim como o próprio solicitante de refúgio, para ingressar nas faculdades, porque existem universidades conveniadas também com o Acnur, e o Caritas e tantas outras entidades que ajudam os refugiados, né? Para acolher eles sem que tenham que pagar a faculdade. Mas para isso você também tem que ser reconhecido como refugiado. Então, quem tem um protocolo não pode ser englobado nesse projeto. Em relação a, por exemplo, refugiados não negros ou brancos, você percebe alguma diferença, seja na inserção no mercado de trabalho, seja no tratamento que recebem na sociedade brasileira? Tem sim. Eu conheci um menino do Congo, que ele trabalhava num supermercado, e juntamente com um outro da Síria. Só que por ele ter reivindicado, não é? Uma certa situação com seu superior, ele foi conotado como se ele quisesse tumultuar o clima. Desagregador. Isso. E nisso, quando o outro foi para falar que não, ele apenas, por não saber falar o português, poderia estar falando de um jeito que o outro pudesse interpretasse de maneira errada. Nisso ele foi chamado nomes, inclusive até macaco. Só que nisso, quando ele veio até o projeto Estou Refugiado para falar que teve esse tipo de situação no seu trabalho, ele já tinha assinado, né, o termo lá de rescisão, né? Porque ele foi obrigado a rescindir, ele foi obrigado a desistir da vaga. Então foi mandado com justa causa, quando na verdade ele é que foi o ofendido. O que você diria para um jovem brasileiro ou para a sociedade brasileira em relação aos anseios de um refugiado? Nós, refugiados, não viemos para subtrair nada, muito pelo contrário, a gente veio para agregar. Eu acho que essa diversidade, não só de cultura, mas de língua e tantas outras coisas, tanto eu tenho para agregar, assim como o próprio brasileiro. Porque hoje em dia, se você vai para uma entrevista, um dos requisitos é que você seja bilíngue ou trilíngue. E a gente já vem dotado disso. Então, eu acredito que se eu posso te ensinar a minha língua, você também pode me ensinar a sua. E aí a gente pode ter essa troca que vai agregar, tanto para mim quanto para o povo brasileiro. Você pensa em voltar para Moçambique? Não penso em voltar, não. Então, bem-vinda ao Brasil. Lara Lopes, engenheira, muito obrigada por participar do nosso entrevista. Eu que agradeço pelo convite e espero ter contribuído, né? Muito. E você aí, gostou desse programa? Quer assistir aos outros? Quer rever a conversa sobre diversidade com Lara Lopes? Futura Play. Até a próxima!